Fala galera e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E no vídeo de hoje nós vamos comentar aí sobre a primeira aparição dos nossos queridos Lanternas Verdes lá no universo compartilhado da DC que os fãs apelidaram, de Tomorrowverso. O filme Lanterna Verde Cuidado com Meu Poder é o quinto filme dessa cronologia e acaba por introduzir esse mundo diversos personagens e conceitos bem interessantes, principalmente no que diz respeito à organização da Liga da Justiça nesse universo. Agora, em relação ao que fizeram com um certo Lanterna Verde até o próprio universo ali dos Lanternas Verdes nesse Tomorrowverso, alguns dizem que foi aqui que realmente começou, a caída, realmente a derrocada para baixo do finado Tomorrowverso. Então, hoje é dia de análise desse filme, tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, antes da gente começar aqui o resumo desse filme animado, já vai deixando aí o seu lanterna like, também o seu lanterna comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha aí das animações do Tomorrowverso e principalmente sobre esse filme aqui. E bem galera, como eu falei então na abertura, esse filme do Lanterna Verde faz parte então do Tomorrowverso, que nós estamos fazendo essas análises mais aprofundadas dos filmes que pertence a esse universo, e esse filme tem como protagonista o Lanterna Verde John Stewart. Muitos talvez esperariam o primeiro contato com Hal Jordan, mas não temos aqui o John Stewart, o segundo Lanterna Verde da Terra. Um personagem que ficou muito conhecido aqui no Brasil graças aos ótimos desenhos do Liga da Justiça. E bem, gente, essa animação realmente tem uma certa polêmica, muita gente acha que é um lixo completo, outros que não é bem assim, até que tem algumas coisas boas. Enfim, bora começar então a análise de Lanterna Verde Cuidado com Meu Poder. O filme abre com cenas de flashback da vida do John. Ele era um fuzileiro que esteve em bom tempo em guerra, como um franco atirador. E essas memórias, tanto das pessoas que ele matou, quanto dos amigos que ele viu morrer, ainda perturbam o John profundamente, mesmo ele já estando de volta à sua vida de paz nos Estados Unidos. E o filme já abre aqui mostrando o quão capaz o John Stewart é no sentido de treinamento aqui, que ele lutou na guerra e tudo mais, mas principalmente a questão dos traumas dele, que realmente ele tá bem perturbado. Ele é praticamente aqui uma versão realmente do Rambo lá, quando volta da guerra do Vietnã e tá nos Estados Unidos e ele se sente deslocado de tudo. O John tá indo pra casa quando vê alguns homens agredindo um morador de rua e decide intervir. Os bandidos derramam gasolina no sem-teto e tentam atear fogo nele, mas o veterano chega a tempo e começa uma briga. Eles lutam bastante e mesmo em menor número, o Stewart vai levando a melhor, até que a polícia chega e prende o ex-soldado. E a polícia, quando chega ali, já vai direto no John, até mostrando a questão da violência policial e também pela cor da pele dele. Ao mesmo tempo, também a animação já mostra que ele tem, embora ele tenha estado na guerra, tenha matado... Ok, pode ter matado inocente ou não, mas estava ali na guerra, fez coisas talvez indescritíveis, mas já mostra que ele fazendo, digamos aí, uma boa ação, Quer dizer que ele tá com o coração no lugar certo. É aquela cena para dar indícios de que ele tem realmente um bom caráter. Os policiais checam a identidade do John e descobrem que além de ele ser um veterano de guerra, algo que é muito respeitado lá nos Estados Unidos, ele foi extremamente condecorado, recebendo até mesmo uma medalha de honra. Eles então o liberam, para não fazer muito alarde na mídia, e o John vai para casa. Porém, antes de conseguir entrar, ele se surpreende com algo vindo do céu na sua direção. É uma nave quase totalmente destruída, e também muito estranha, que faz um pouso forçado e cria uma explosão a pouquíssimos metros da casa dele. E naturalmente, como um herói que o John é, ele vai até a explosão, até porque ele não viu realmente que era uma nave, digamos, alienígena, que a gente sabe que é, mas ele foi lá para tentar achar algum sobrevivente. E também o curioso dessa noite é como realmente o John não consegue chegar na casa dele, sempre acaba entrando em alguma confusão. E bem, a gente sabe que com esse acontecimento aí, depois o destino dele é mudar para sempre. Ele força as portas da nave e consegue entrar. Lá, ele encontra um pequeno alienígena de pele azul, à beira da morte, e o tira de lá. O extraterrestre diz que finalmente o encontrou, e fala o nome John Stewart, mostrando a ele que esse acidente não aconteceu na porta de sua casa por acaso. Ele sabia muito bem quem John era e estava ali à procura dele. Infelizmente, antes de conseguir revelar mais sobre o que estava acontecendo, o alien não resiste aos ferimentos e morre, deixando para trás apenas suas roupas e um objeto estranho, um anel verde. E tudo isso está acontecendo em menos de 10 minutos de filme. É uma ideia de que realmente eles têm que ir logo pro John conseguir o anel ali do poder. E realmente o curioso é que dentro dessa nave, e a gente tem um indicativo de que aí realmente essa história vai ter algo diferente em relação às Lanternas Verdes, que quem tá dentro ali da nave não é, digamos, um outro Lanterna Verde, não. É um dos Guardiões de Oa, que é realmente muito importantes. E geralmente eles não estão em naves, eles ficam lá no planeta de Oa. Então isso já levanta uma certa suspeita de que, ok, algo realmente tá bem diferente
em relação ao universo dos Lanternas aqui. O anel brilha no ar e voa para o dedo do Jon, que não consegue tirar de forma alguma. O anel cria um uniforme para ele, por debaixo de suas roupas, e começa a falar. O objeto, que aparentemente é vivo, tenta entrar em contato com o quartel dos Lanternas Verdes, mas não tem sucesso. O Jon fica extremamente confuso e pergunta se tem alguém por perto que poderia lhe dar respostas ou orientações. E o anel diz que sim, e o leva para fora da atmosfera da Terra, rumo à torre de vigilância da Liga da Justiça. E essa sequência até que é divertida, é boa, do Jon se surpreendendo com a questão do anel, de como é que ele funciona. Agora eu não sei quão comum é em histórias talvez de Lanterna Verde, eu li algumas, né, mas eu não lembro quanto que tem essa questão do anel do Lanterna Verde funcionar como IA e ser tipo a armadura do Tony Stark, ficar falando e fazendo tiradinhas cômicas. Isso eu acho que já pode irritar muita gente, e de fato eu acho também meio pai. E aqui é praticamente também o anel já arrastando o Jon, porque ó, sem tempo irmão, a gente tem que continuar a história. E para muitas pessoas que estavam acompanhando o Marvelverse, a gente já pega, peraí, Torre de Vigilância, Liga da Justiça, como assim? Já tem isso? Na torre, o Jon consegue passagem livre pelos sistemas de defesa da base da Liga, e chega até os heróis sem ser notado. Lá, ele encontra 3 deles, a Vixen, o Arqueiro Verde e o Caçador de Marte. Com exceção do Arqueiro, os demais heróis atacam o Jon achando que ele é um intruso. Ele se defende com construtos bem simples, e os 4 logo se acalmam e começam a conversar. O anel fala que o seu portador anterior era o Hal Jordan. E aqui muita gente já fica surpresa com o quão rápido já aconteceram as coisas nesse universo aqui do Tomorrowverse, que aqui a gente já tem a Torre de Vigilância, já tem a Liga da Justiça formada, sendo que no último filme do Batman, o Logo Dia das Bruxas, parte 2, na cena pós-crédito nós vimos o Arqueiro e nós vimos o Flash ali indo convidar o Batman. E no filme da Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial, a gente teve indícios de que o Flash ia ter essa ideia com o Superman, né? Então eles estavam com essa ideia ainda, não tinha nada formado. E realmente soa bastante estranho você não ter tido nada estabelecendo realmente essa Liga da Justiça, ter passado o tempo e, ok, já temos a Liga. Talvez, o que eu acho que os criadores quiseram fazer é que, poxa, já teve tanta formação de equipe, ou sei lá, já teve tantos filmes, o desenho já fez isso, já teve também lá no universo Top 52. Eu acho que eles realmente quiseram pular pra já ter ela formada, entendeu? Mas eu acho realmente que eles apressaram muito mais da conta do que precisava. Fora que também que já vem essa bomba do Hal Jordan que ninguém viu, né? Ele tava ali na equipe e tudo mais, e agora a gente acha que ele já morreu também. Então é várias bombas que esse desenho lança só nessa cena. O Jon então explica tudo o que viveu nos últimos minutos, e o Arqueiro Verde decide ir com ele até a nave para investigar. Por enquanto, com motivações diferentes. O Arqueiro precisa de respostas e o Jon quer se livrar da situação e voltar para sua vida. Mas tirando então toda essa questão da pressa ali de já ter colocado a Liga da Justiça e tal, tirando isso de lado, pelo menos ali a personalidade do Arqueiro que vai ter, ele vai estar bastante tempo aqui no filme, isso eles acertam e a dinâmica com ele com o Jon tá ok no filme. E até o momento aqui a gente tem o Jon Stewart ali como o herói, o protagonista que tá recusando o chamado de herói, né? Não quer, ele quer continuar com a vida dele, não quer reviver traumas talvez de batalhas, ele não quer se envolver em brigas em relação a isso. Só que nessa viagem ao o Jon começa a saber mais sobre o Anel, né? Porque como ele é a inteligência artificial ali, a armadura do Tony Stark, ele fica explicando pra ele e fazendo treinamentos também pro Jon. Chegando em Oa, os dois heróis encontram um planeta totalmente destruído, com todos os membros da tropa dos Lanternas Verdes, incluindo os Guardiões, mortos. E isso ativa memórias de guerra no Jon. Eles investigam a estrutura central de Oa, e lá eles encontram estátuas dos maiores e mais honrados membros dos Lanternas Verdes, e a maior delas sendo a do Hal Jordan, que é reconhecido como o maior Lanterna Verde de todo o universo. Isso do Jon descobrindo esse fardo que ele tem agora, dele ser o portador do anel do maior Lanterna Verde de todos os tempos, cara, o Pelé lá em todos os Lanternas Verdes. Isso é bom pro desenvolvimento do Jon, né? Porque ele vai ter esse fardo e dar mais complexidade pra ele no filme. Ele vai sentir esse peso, essa responsabilidade de herdar esse anel. Aqui sem piadas, tá? Agora também tem que se comentar o quão chocante é você descobrir que todo o universo de Lanternas Verdes, os Lanternas Verdes lá, os Guardiões, aquela coisa do planeta, tudo isso acabou. Todo mundo morreu, já diria o Patrick Estrela. Realmente é um universo que não quer coisas realmente estabelecidas que a gente conhece muito bem, porque, pra que ter um universo de Lanternas Verdes, ter toda aquela coisa da tropa? Não, acaba com isso. Vamos nesse primeiro filme de Lanterna Verde já começar com todos os Lanternas Verdes mortos, todos os Guardiões, e só tem um Lanterna Verde que vai ser o Jon Stewart. Chega disso, chega disso. Não dá pra dizer que pelo menos esse filme ele não tem ousadia em certas partes. Pois bem, o Oliver encontra uma bateria dos anéis do Lanterna e diz que o Jon vai precisar de uma. Eles investigam o local mais um pouco, mas são surpreendidos por uma guerreira alada, com uma massa, que os ataca ferozmente. Jon e Oliver conseguem contê-la, mas o novo Lanterna se perde em suas memórias traumáticas e quase mata a mulher. O arqueiro ajuda a voltar a si, e eles interrogam a agressora. Ela se revela como Shayera Hall,
e explica que é uma guerreira de elite de Thanagar. E como a gente tinha Jon Stewart aqui, né, Lanterna Verde Jon Stewart, o pessoal aqui do filme não foi bobo e foi lá e colocou também a Mulher Gavião aqui, né. Eles quiseram repetir aqui, mas desse filme aqui ainda não vai ter indício aqui de casal nem nada, né. A Shaira explica que os Ranianos, habitantes do planeta Ram, que inclusive está em uma guerra devastadora contra Thanagar, é responsável pela destruição em Oa. Ela mostra que pouco antes dos sistemas de vigilância de Oa falharem, uma nave raniana aterrissou no planeta. Então, acusa os seus inimigos de terem atacado e massacrado os Lanternas. Mas Jon e Oliver não são convencidos com tão poucas provas. Afinal, qualquer um poderia estar a bordo da nave. O que é uma boa dedução. E depois também a Shaira despeja tudo de informações que nós, espectador, e também os dois heróis ali, precisávamos saber sobre Thanagar e Ram. Ela conta que depois de muito tempo em guerra, Thanagar e Ram entraram em uma época de paz. E para fortalecer ainda mais a aliança dos dois planetas, ambos os povos se dedicaram à construção de uma ponte que ligaria os dois mundos. Quem estava intermediando e ajudando nos testes dessa ponte era o Lanterna Verde Hal Jordan, atuando como aliado dos dois povos. O teste ia bem, até que todos perderam o controle da instalação e um disparo mortal em direção a Thanagar acontece. Hal tenta conter o raio para evitar mais mortes, mas não tem poder suficiente para isso, e acaba morrendo junto com milhões de Thanagarianos, que têm seu planeta transportado para o espaço planetário de Ram, causando danos tremendos aos dois planetas devidos a desastres climáticos. Ufa, foi bastante coisa mesmo pra ela contar. E já de cara aqui a gente já levanta suspeitas sobre essa possível morte aí do Hal Jordan para esse raio aí dos planetas. Embora eles dêem uma boa justificativa, né, pra ele se sacrificando de jeito heróico e tal. Mas fica uma pulguinha atrás da orelha. Jon e Oliver ainda não estão convencidos que esse tenha sido um ataque proposital vindo de Ram. A dupla então convence a Shaira de ir com eles até o assentamento raniano mais próximo, para conseguir mais informações. Chegando lá, eles encontram mais um massacre. Ranianos e Thanagarianos mortos em uma batalha sangrenta. Antes de conseguirem mais informações sobre o que aconteceu por ali, um portal se abre, e de lá sai um raio extremamente poderoso, igual os raios Zeta, que alimentam aquela tal ponte que ligaria os dois mundos. Eles conseguem fugir, mas percebem que o raio deixou algo para trás. Um homem, um Raniano. E nessa viagem, antes deles chegarem e verem mais esse outro massacre aqui, o Jon vai mostrando que ele tá se acostumando bastante com o Anel, que ele fica fazendo uns treinamentos ali que o Anel Inteligência Artificial fica dando pra ele, ele diz, tô me acostumando, tô achando legal, até tá meio fácil aqui. Inclusive nessa viagem, onde ele tem que recitar pela primeira vez ali o juramento de lanterna pra recarregar o anel na bateria. Só que aqui ele até fala o juramento de qualquer jeito, né? Até ele pergunta pro arqueiro se ele tá de sacanagem, se ele tem que falar esse juramento mesmo. Contudo, isso vai voltar lá mais pro final do filme, essa questão do juramento. E assim, do jeito que a Mulher Gavião é aqui, né? Que ela chega já batendo antes de perguntar qualquer coisa, obviamente quando ela vê esse cara saindo de um raio, ela já parte pro ataque. A Shaira e o Homem Misterioso se enfrentam violentamente, com Lanterna e o arqueiro tentando evitar mais mortes. Eles conseguem conter os dois guerreiros e passam a interrogar o homem. Ele se revela Adam Strange, um herói de guerra raniano, que supostamente morreu há muitos anos. Ele diz que o seu corpo atrai raios Zeta, e eles o transportaram pela galáxia sem que ele tenha controle. E coincidentemente os raios Zeta transportaram, né, o Adam Strange exatamente naquele local para os heróis quando exatamente eles estavam precisando de informações. Rapaz, que coincidência maravilhosa, hein? E gente, até esse momento aqui o filme tinha passado um pouquinho já da marca aí dos 30 minutos. E tirando algumas escolhas que realmente são bem, né, duvidosas, por enquanto o filme ainda tá naquele ok. Realmente ele tem algumas escolhas meio ousadas, mas por enquanto tá passável. Agora essa nova equipe voa em direção a Ram, passando por uma zona de guerra terrível no espaço. Ranianos e Thanagarianos se destruindo violentamente. Eles conseguem contato com uma nave condenada, que era liderada por um capitão ganiano. Ele reconhece o Strange e revela algumas informações importantes. Sardaf, o cientista responsável pela ponte de raio Zeta, está construindo uma arma capaz de destruir Thanagar de uma vez por todas. Esse capitão envia todos os dados que ele tinha sobre a guerra para a nave do Lanterna. Então, destrói sua própria nave ao se jogar contra os Thanagarianos. E já até esse momento aqui você vê que o filme está tentando tratar sobre essa perspectiva de lados da guerra, né? Onde cada lado está culpando o outro, embora um não tenha muita certeza sobre o que realmente está falando. E é um bom detalhe, porque até agora a gente só tinha tido a versão Thanagariana, né, pela Mulher Gavião, e agora a gente tem o Adam Strange do lado raniano também explicando, né, as motivações do seu povo. A gente fica que nem o Arqueiro Verde, o próprio Lanterna, né, sem saber realmente que lado optar, né, porque a gente tá em cima do muro ali sem saber o que estava acontecendo. E com os dados que eles obtiveram, Adam e Shaira conseguem descobrir que a mesma nave raniana que atacou Oa também atacou Ram, mas disfarçada como uma nave Thanagariana.
Então eles passam a ter certeza que existe um terceiro lado nessa guerra, um lado que está fomentando o conflito entre os dois planetas. Eles rastreiam as coordenadas de onde essa nave veio, nos 2 ataques, e partem até lá. Eles chegam até uma instalação que estava disfarçada de asteroide, e lá encontram um grupo de criminosos, com um deles sendo uma lanterna amarela. Rola mais uma luta e um novo inimigo chega para render os heróis, e é o Sinestro, um ex-lanterna verde que se voltou para a energia amarela e fundou uma nova tropa. Os heróis são levados então a uma cela, e lá encontram o Hal Jordan vivo. E assim, bem de propósito mesmo, o filme quando apresenta que tem esse terceiro lado aí nessa guerra que está manipulando os outros, e aí já chega com essa tropa amarela, imediatamente você já pensa que não, são eles os responsáveis, né? Vai ser o Sinestro realmente o grande responsável por todo o mal que tá acontecendo aí nessa guerra. E sobre a revelação do Hal Jordan tá vivo? Talvez alguns pensariam que, realmente a animação vai ser muito ousada e vai seguir com isso de que o Hal Jordan morreu, sacrificou, ele vai ficar só em flashback. Mas assim, as chances disso acontecer, eles irem até o final com essa ideia, eram muito pequenas, né? Óbvio que eles iam acabar usando o Hal Jordan na história e ele tá vivo. O Hal explica que ele aterrissou Iram depois do disparo da ponte de raio Zeta, e que o Sinestro estava por trás do ataque e o encontrou. Antes de ser capturado, ele enviou o seu anel de volta aos Guardiões, para que o Sinestro não o roubasse, e desde então ele ficou preso ali. Eles conseguem se libertar, mas ainda estão desarmados. Eles localizam um dos capangas do Sinestro, que estava com a massa da Sha'ir. O Hal se espreita e consegue pegar a arma de volta, mas mata o vilão no processo. O Oliver o questiona, estranhando a atitude do amigo, que fica totalmente diferente à morte de um ser vivo. Eles chegam até a nave, e Hal ensina ao John uma forma de controlar o anel de lanterna à distância. O anel volta até ele, trazendo também as armas dos demais heróis, e eles partem para o Ram. E agora, com esse grupo todo reunido e com o destino em mente, né, de ter impedir essa arma do juízo final, já está se desenhando aqui o final da história. Agora, quando você vê aquela ação do Hal Jordan, dele matando ali aquele capanga do Sinestro, isso com certeza levanta muitas suspeitas, embora o filme logo depois ele tente dar uma distraída ali, mostrando que talvez o Hal Jordan ele tá meio confuso e tal, porque logo depois tem uma cena ali dele agindo como mentor do John, né, fazendo ele usar essa nova habilidade, você consegue controlar com a mente o anel, John, você consegue, eu sou esse mentor aqui carinhoso. Então o filme ele tenta dar essa enganadinha, mas a bandeira vermelha ali já apareceu e vai aparecer muito forte no final desse filme. Eles chegam até Ram e o Adam Strange consegue contato com o alto comando do planeta. Eles autorizam a sua entrada e explicam tudo o que está acontecendo. Enquanto o Sinestro já tinha chegado ali e estava atacando o planeta, o Adam consegue entrar em contato diretamente com o Sardaf para impedi-lo de acionar a arma e matar mais inocentes. Eles são transportados até a instalação da arma e o Sinestro e seus aliados logo chegam para enfrentar os heróis pela última vez. E durante a luta, o John e o Sinestro se enfrentam e o vilão consegue roubar o anel do poder do herói mais uma vez. Rapaz, é complicado quando rouba o seu anel desse jeito. E assim, no quesito técnico, essa animação, ela tá no nível assim das anteriores. Eu acho que até tá abaixo lá do Sociedade da Justiça, que às vezes tinha umas cenas de ação bem boas. Aqui não tem nada muito ruim, mas que também não desperta muita atenção. Então, na verdade, fica naquele meio termo que quase ninguém gosta, sabe? São cenas de ação que você fica vendo, que eles estão se batendo, sabe? Tem uns movimentinhos de câmera assim, mas nada muito criativo. E nessa luta aqui também o Hal Jordan vai lá e mata mais uma pessoa aqui, mata mais um vilão. E quando o Sinestro está prestes a derrotar o John, o herói usa aquele truque de atrair o anel para si e consegue vencer o Lanterna Amarelo, que antes de morrer diz que o seu mestre acabaria com eles. Os heróis conseguem derrotar os capangas do Sinestro e se encontram com o Hal no centro de operações da arma. Ele está em posse do disco rígido que contém todo o conhecimento de como usar a arma e a tecnologia Zeta. O Hal então mata o Sardaf a sangue frio e se revela como tal mestre de Sinestro. Aí realmente aí é a coisa que começa a ficar bem feia para essa animação. Sendo que ali tem antes o momento do John derrotando, né, o Sinestro, que é até uma forma meio gore, assim, que eu não esperava quando eu vi pela primeira vez essa animação. E agora de novo fiquei, caraca, ele fez o anel passar pelo peito ali do Sinestro, uma parada meio Mortal Kombat. É algo que eu não esperaria, talvez, num filme de Lanternas Verdes. Agora sim, Hal Jordan, mestre aqui do Sinestro, e sendo o ultimate vilão do filme, aí ainda mais quando vai vir a explicação aqui do mal dele. O Hal Jordan revela que ele está em posse de vários anéis de poder dos Lanternas Verdes, todos aqueles que ele matou, e está extremamente poderoso. O que ele revela que aconteceu com ele era verdade, porém, muita coisa aconteceu após o que ele disse. Quando ele estava vulnerável sem o seu anel, o Sinestro infectou com uma entidade chamada Parallax, com a intenção de dominar a mente do Hal. Mas, para sua surpresa, esse parasita deixou o Hal muito mais poderoso que o próprio Sinestro. E o seu real objetivo agora é usar a arma de raio Zeta para limpar o universo
e remodelá-lo como um deus. E assim, antes de falar mal realmente dessa escolha aqui do Hal Jordan, pelo menos o visual dele quando ele tá usando todos os anéis ali e tal, tá super poderoso, pelo menos ele tá bem badass no visual, até porque ele tá de barba e tal. Então o visual malvadão assim pelo menos tá legal. Agora toda essa explicação ali do Parallax que surge, aí ele ficou super poderoso, ele não conseguiu dominar a mente, agora ele ficou super vilão, aí todo o lance da vontade do Hal Jordan, que era o maior Lanterna Verde do universo, eles realmente ignoram, ele não conseguiu vencer o Parallax. E aí, do nada, agora ele quer limpar o universo, ele quer virar um deus e vai destruir todo mundo. Cara, realmente, assim, é uma mudança muito, mas muito brusca mesmo. É que lance que no estalar de dedos, o cara já vira um super, hiper vilão sem muito embasamento, sem muita complexidade. Parecido com o que fizeram, por exemplo, com o Anakin lá no episódio 3, que do nada eles viram um matador de criança e já quer matar todo mundo, do nada. E assim, é uma ideia muito ruim mesmo. E assim, no primeiro filme de Lanterna Verde, você já coloca realmente o Hal Jordan ali como esse grande vilão e fazendo coisas que imperdoáveis e você nem consegue justificar bem essas ações. Que, ok, se você quer transformar ele num super hiper vilão com essas motivações de querer destruir o universo, beleza, mas pelo menos fundamentos tudo bem. E nem isso eles fazem, sabe? O Hal consegue derrotar todo mundo sem nenhum esforço e parte para acionar a arma que pode destruir Ram e Tanagar. O Hal tá prestes a matar o John, mas o Oliver o impede, dizendo que esse não é ele. O Hal concorda, dizendo que agora ele é um deus. John volta ao seu encontro contra Hal, e numa cena bem épica, ele recita o juramento dos Lanternas Verdes, mais uma vez, enquanto assume o controle de todos os anéis que o Hal roubou. E assim, a ideia, pelo menos no papel, é boa, do John conseguindo só pela vontade, trazendo os anéis ali pra ele. E ao mesmo tempo que fecha também esse arco do John, que era um cara que tinha muita dúvida, tinha aqueles traumas de guerra. E no final, aquele vira esse herói protegendo as pessoas, é realmente bom. Só que ao mesmo tempo você tá nesse terceiro ato aqui, é impossível de você gostar muito das coisas que estão acontecendo, pelo que fizeram ali com o Hal Jordan dessa revelação. Realmente não tem como você curtir tanto essa parte do John, que pelo menos é boa. A cena dele recitando ali o juramento, diferente quando ele fez lá pela metade do filme, que ele até debochava disso, e agora ele realmente acredita e ele ganha recitando essa frase do Lanterna Verde que caiu, foi corrompido, no papel é uma baita ideia. O John aparentemente consegue derrotar o Hal, mas ele se levanta, projeta uma faca com um anel que ainda tinha sobrado e tenta matar o herói. Contudo, o Arqueiro Verde, sem escolha, o detém, atirando uma flecha em seu peito e matando seu velho amigo. Enquanto isso, os demais heróis não conseguiram parar o disparo. Então, o Adam Strange voa até o raio e o intercepta, usando seus poderes para neutralizar o disparo e salvar tanto Ram quanto Tanagar, a custo de sua própria vida. Isso, do final, eu gosto do Adam Strange, dele ser o cara que intercepta os raios Zeta, sendo que ele era o cara que ficava sendo atormentado por isso. E no fim, ele que dá o fim a esses raios, então isso é muito bom, isso é bom mesmo. Tem também o próprio John Stewart ali não querendo matar o Hal Jordan, e aí depois acaba sendo o Arqueiro Verde, o próprio amigo ali do Hal que tem que matar ele. O que fecha o arco ali pro Joe Stewart, né, que era um cara que não conseguia se controlar com aqueles traumas de guerra, ele não queria matar de novo. E no fim é que ele faz a escolha certa, né. E quanto ao Hal Jordan, bem, acho que eu já falei tudo que tinha a falar em relação a esse vilão aí, que realmente não dá pra engolir esse Hal Jordan no final super poderoso e falando frases clichês de vilão de série D. E de volta à Terra, os heróis se despedem da Shaira. O John envia os anéis que recuperou para o universo, para que eles possam encontrar novos portadores. E ele e o Oliver saem para brindar aos seus amigos perdidos, e também aos novos que ambos conquistaram nessa jornada, encerrando o filme. E dá pra entender porque muita gente considera esse o primeiro filme ruim aí do Tomorrowverse. Eu acho que muito se deve em relação a essas escolhas bem ousadas, em relação a já ter essa Liga da Justiça formada do nada, a gente não vê como é que se construiu essa liga desse universo, como é que foram... O que aconteceu, sabe? Que histórias poderiam ter acontecido dali? E aí vai pro universo das Lanternas Verdes, né? Tem toda essa questão polêmica de Sinestro, junto com o Hal Jordan, né? Hal Jordan Parallax, junto com o outro todo destruído, todos os Lanternas mortos. Aí, ok, no final ele vai ter novos Lanternas ali. Mas, né, precisava das escolhas que foram feitas aqui nesse filme, eu realmente acho bem duvidoso, sabe? Até uma metade ali dele, você vai achando ok, né? Aquela temática de guerra. O Joe Stewart, pelo menos ele é bem trabalhado, ele tem um arco ali significativo, você consegue ver direitinho os passos. Com uma animação ok, uma história ok, isso aqui realmente, mais pro final ali ela vai se perdendo bastante, né? Então esse aqui eu realmente considero o primeiro flop aqui do Tomorrowverse. Depois a gente vai ter algumas outras animações que é só ok, mas depois aí realmente pra finaleira, aí só, nossa, aí só vai piorando. É muito ruim mesmo. Quando a gente achava que esse filme do Lanterna Verde era a pior coisa que o Justice podia fazer, ele foi lá e nos provou o contrário. Mas isso é mais pra frente. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse filme? Será que a gente pegou pesado demais? Vocês gostam dele? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificação
para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos a opção de Seja Membro aqui no YouTube. Nós temos lives exclusivas e também grupo no WhatsApp. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.